O período de 1789 até 1848, no qual Pestalozzi viveu, foi chamado pelo historiador Erich Hobsbawm de a Era das Revoluções. Nele ocorreram a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as Revoluções Nacionais e as Guerras Napoleônicas. A burguesia, composta pelos que se dedicavam ao comércio, à produção de manufaturas e às atividades intelectuais e tecnológicas, vai lutar contra os obstáculos que lhe eram colocados pela sociedade feudal. O meio de mudança era a revolução. Assim, de um modo muito simplificado, vemos na Inglaterra uma migração forçada do campo para as cidades, com a formação, de um lado, de uma classe trabalhadora miserável e, de outro, a dos detentores dos meios de produção, os burgueses. Na França, temos uma grave crise econômica. A burguesia apresenta-se ao lado do povo, como classe revolucionária, colocando-se contra o regime e seus privilégios, e exigindo uma sociedade em que todos fossem livres e iguais. A Revolução Francesa, que a princípio une pobres e burgueses, entra em um período de intensa violência, que ameaça tornar-se uma revolução social, fato que nem a burguesia, nem o clero, nem tampouco os nobres queriam. Napoleão Bonaparte entra em cena com uma ditadura militar disfarçada, concluindo a Revolução e iniciando o regime burguês na França. É realizado um acordo tácito entre a burguesia e a aristocracia, né? Para a contenção da população em geral, né? E como que é feita essa contenção da população? Chama-se a igreja de novo. A igreja havia sido banida no processo da Revolução, né? Até porque ela era uma que referendava esses laços de sangue, né? A ascensão social e assim por diante. Então ela é banida e ela é chamada novamente nesse movimento. Chamada em que sentido? No sentido de evangelizar a população. Evangelizá-la para quê? Para que ela se tornasse novamente dócil e se colocasse no lugar de trabalhadores, de pessoas que estão construindo essa nova sociedade e que participam dela, mas participam dela não na tomada de decisões, mas na sua construção apenas. Então, esse movimento é um movimento que chega até o Pestalozzi. Ele, filho de um pastor luterano, estava sendo preparado para ser um pastor luterano também, acaba absorvendo muito esse conceito cristão que vai ser divulgado para os pobres de forma geral.